a história do jovem que se achava bom. Ele achava que ele era muito bonzinho. E, portanto, sendo bom, que ele estava agradando a Deus. Então, é uma história muito interessante, não é só uma história, mas ocorreu um evento, um fato ocorrido e registrado nas Escrituras Sagradas, quando aquele jovem vai ao encontro de Jesus. Ele começa saudando Jesus como bom mestre. Então, ele achava, eu acho que a bondade era o padrão, a medida para ele, para tudo. Ser bom era tudo que ele precisava. E uma pessoa boa era, então, reconhecida por ele. E ele reconhecia Jesus sendo bom, que ele chama Jesus de bom, bom mestre. Então, a bondade tinha esse padrão. Não tem nada de errado, porque é claro que a gente precisa ser bom e buscar a bondade. Deus é bom e a bondade dele dura eternamente, e nós temos que nos espelhar sempre em Deus e na sua bondade, para também sermos bons uns com os outros. É mandamento, é orientação divina, ser bom. O problema desse jovem não era o fato dele ser bom, era uma boa coisa ele ser bom. O problema é que ele confiava na sua própria habilidade, na sua própria bondade, para angariar ou alcançar os benefícios eternos com Deus. E a eternidade, a vida eterna, o perdão de pecados, o andar com Deus e estar na presença de Deus não depende exclusivamente do fato de eu ser bom. Porque eu posso ser bom, mas eu preciso entender um princípio de que eu sou pecador e eu dependo de uma misericórdia, de uma graça de Deus que não tem nada em mim mesmo, humanamente falando, que eu possa fazer para alcançar o perdão divino. O perdão, ele é exclusivo por causa da morte, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum ser humano foi capaz de alcançar o favor, o perdão dos seus pecados, a não ser através do sacrifício. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi necessário que ele morresse por nós. Foi necessário o sacrifício na cruz do Calvário. Não havia outro meio. Jesus, no jardim do Getsêmani, ele chorou. A Bíblia diz que ele suou sangue. Tamanho estado de angústia e agonia, comprovado cientificamente, que é o estado máximo de angústia, de agonia que alguém pode passar, que faz o suar ou chorar sangue. Jesus passou por isso quando ele pediu ao Pai, se tiver outra maneira, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, se não tem outro jeito, seja feita a tua vontade. Ele que, se tivesse outro jeito de salvar a humanidade, sem ser com o seu sacrifício, mas não tinha outra maneira, era preciso que um cordeiro inocente, que alguém sem pecado morresse para perdão dos pecados. Era o preço da exigência da lei divina, estabelecida por Deus, e ele não podia voltar atrás na sua lei. E Jesus se entregou como Cordeiro de Deus. A palavra de Deus fala que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, e ele foi sacrificado pelos nossos pecados. O único meio de alcançar o perdão dos pecados, a reconciliação do homem com Deus, o caminho que nos leva de volta à comunhão com Deus, é através do sacrifício que Jesus fez por nós. É pelo sangue de Jesus que foi derramado que os nossos pecados são perdoados. É pelo poder do sangue de Jesus. Então, aquele jovem, ele tinha entendido muito sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as leis de Deus, e ele tentava, com o melhor da sua boa vontade, cumprir com todas as leis.
mas ele esqueceu de uma situação, de ser humilde e reconhecer que eu sou pecador e sem a graça de Deus, eu não posso alcançar a comunhão com Deus só pelos meus méritos próprios, porque se pelos méritos próprios humanos Deus ser bom o suficiente que eu alcance o perdão e a salvação, Jesus não precisava ter morrido, ele não precisava ter tomado aquele cálice. Teria outro jeito para ele salvar a humanidade sem precisar tomar o cálice do sacrifício e da morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi possível, não tinha outra maneira. Deus permitiu que o seu próprio filho passasse por aquele cálice da morte, porque não havia outro meio para a salvação. Portanto, qualquer outra alternativa que me oferecerem para alcançar a vida eterna, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, não é aceitável, não existe, porque só através do sacrifício de Jesus. É isso que Jesus deixa claro aqui nessa leitura. Vamos ler a passagem. Quando ele fala com o jovem rico, e o coração do jovem, apesar de estar cumprindo e tentando ser bom, ele estava ainda com seu coração apegado a coisas terrenas, coisas desta terra, que estavam tomando um lugar, ocupando um espaço no seu coração tão grande que ele que não conseguia enxergar. E aquilo estava ocupando tanto o seu coração que ele não conseguiu abrir mão daquilo que estava no seu coração para entender o propósito maior e o objetivo maior de andar com Deus e da comunhão com Deus. Então, Mateus capítulo 19, que é a leitura de hoje, deixa eu só voltar aqui no versículo, ter certeza. Mateus 19, do 16 ao 22, o jovem rico. Ora, um homem se aproximou dele e lhe perguntou: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus cita primeiramente todos os mandamentos relacionados a relacionamento humano, né? De respeito ao próximo, de amor ao próximo, de consideração ao próximo. Matar, adulterar, roubar, falso testemunho, honrar pai e mãe, tem tudo a ver com alguém, com outra pessoa com quem a gente se relaciona. Deixa eu tirar aqui de novo os microfones. E então o jovem disse, todo feliz, né? Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É como se Jesus deu uma lista e falou, checou, opa, estou bem na fita, está tudo certo até aqui. E o jovem então lhe disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde criança que eu conheço os mandamentos e que eu obedeço a todos eles. O que me falta? Então Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus primeiro fala dos mandamentos de relacionamento humano, aos quais aquele jovem estava bem. Ele realmente obedecia, ele era bom para com as pessoas, ele tinha uma vida exemplar, vamos dizer assim. E então Jesus que conhece o fundo do coração, Jesus que conhece além, não é? Daquilo que é da aparência, mas Jesus conhece aquilo que está no coração e até as intenções do nosso coração. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus conhecia o que estava
dentro dele. E aonde é que estava o seu coração? A palavra de Deus diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O coração daquele jovem, apesar de conhecer os mandamentos e obedecer aos mandamentos, o coração dele ainda não estava 100% para Deus. O coração dele estava apegado, agarrado com coisas que eram da vida material, terrena. Ele estava procurando Jesus para saber o que eu farei para alcançar a vida eterna. Ele estava procurando Jesus para saber o que fazer para herdar uma vida eterna, a eternidade. Mas o coração dele ainda estava agarrado à vida terrena, material. Ele estava apegado àquilo que era da matéria, apesar de que ele estava desejando o que era espiritual. Mas o apego à matéria pode nos impedir, não é? Como foi o exemplo aqui que Jesus mostrou, impedir de alcançar aquilo maior que Deus tem para nós. Os tesouros da eternidade, os tesouros de uma vida com Deus, os tesouros do perdão e da salvação eterna, os tesouros de poder morar com o Senhor, de ter certeza de uma vida eterna com Deus, os tesouros da eternidade. Eles são possíveis para nós, se nós entendermos os princípios de Deus para a eternidade. E um dos princípios é que nós não tenhamos nada dessa terra, desse mundo, que nos prenda. Porque se o nosso objetivo é o reino de Deus, se o nosso objetivo é o reino espiritual, se o nosso objetivo é a eternidade, as coisas deste mundo, nós temos que aprender a abrir mão delas. E não é criticando o jovem rico, porque todos nós, de alguma maneira, se nós examinarmos o nosso coração, nós temos que ter o cuidado de examinar com muito cuidado, para ter certeza que nada desse mundo está nos agarrando, ou que nós não estamos nos agarrando às coisas desta terra. Porque essa é uma das grandes dificuldades do ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito, criados por Deus à imagem e semelhança de Deus, mas nós vivemos num corpo que é material, e porque vivemos nesse corpo físico material, nós temos a tendência a ser agarrados a tudo que é matéria. A gente tem uma tendência muito forte de só crer naquilo que meus olhos veem, de só tomar e agarrar aquilo que é palpável. Meu carro, meu dinheiro, minha casa, meus bens, meu trabalho, minha família, tudo que a gente quer agarrar e não quer abrir mão deles. Por causa vivermos nessa terra, na matéria. É difícil a gente ter uma visão do espiritual. E nós temos que entender que a nossa vida não é só essa vida material. Que nós estamos vivendo aqui temporariamente. Essa vida aqui é temporária, é passageira. Ela chega a um ponto que vai acabar, acaba para todo mundo. Mas a gente sabe que ela não acaba tudo aqui, porque o espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, vai ter um encontro com Deus. E o que nós estamos edificando tem que ser muito mais voltados para o que vem depois da vida eterna, que é eterno, não é passageiro, é para sempre, é o de maior valor, mas nós ainda somos agarrados aqui, porque é o que a gente vê, é o que é concreto, e a gente tem essa terrível hábito de se agarrar àquilo que é visível, e esquecemos que os valores mais importantes, o principal, é o invisível, é o espiritual.
são os maiores valores, é onde a gente deveria investir mais o nosso tempo, mais a nossa energia, mais a nossa disposição para conquistar valores espirituais. Há uma outra passagem bíblica que Deus olha para um homem que disse: alma, come, bebe e folga, porque eu já ganhei, agora estou com muito dinheiro, estou com tudo, agora eu posso descansar. E então Deus fala para ele: louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que você tem acumulado, para quem será? Então a gente fica, essa outra passagem bíblica, Deus falando: você tem tudo, mas de repente, se essa vida passar, tudo que você diz que tem tudo, era tudo relacionado aqui, à matéria. Mas e a hora que essa aqui acabar, que pode ser assim? O que você tem acumulado? Para quem será? A palavra de Deus nos dá evidências o tempo todo da importância de darmos valor àquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, e abrir mão daquilo que é material. Não fazermos tantas disputas, às vezes nós brigamos tanto por aquilo que é matéria, não é? Fazemos tanta questão, muitas vezes. Às vezes temos tantas brigas, discórdias por causa da matéria. Às vezes há tanta agressividade por causa daquilo que é material. Tantas inimizades são feitas por causa do que é material. Tantas discórdias, divisões, contendas, mortes, crimes, por causa do que é material. Tanta violência, enquanto o que o reino de Deus, o que Deus nos ensina, é olhar para a vida eterna, para o reino de Deus. O reino dele não é deste mundo. Nós precisamos aprender a ter uma visão espiritual desta vida. Viver na matéria, mas tendo uma visão espiritual. Que a nossa vida não está limitada apenas a este período de tempo que nós estamos aqui. Porque nós temos uma alma e um espírito. E nós vamos para uma eternidade. Precisamos ter certeza que nós estamos construindo, investindo para a eternidade. Jesus disse: aonde a traça não come, a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. É lá que nós temos que investir o nosso esforço. O jovem rico, ele achava que estava sendo bom e fazendo bem, estava tudo bem, mas o coração dele estava agarrado. Quando Jesus disse: olha, o que te falta, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Quando nós estudamos o chamado de Jesus para os apóstolos, que ele chamou 12, né, para segui-lo, a gente costuma achar alguns comentaristas que dizem que talvez esse jovem rico seria mais um dos apóstolos. Vem e segue-me. Ele usou essa expressão, Jesus, com aqueles que ele chamou para ser seus discípulos. Mas aquele jovem teve a chance de ser um dos discípulos, mas eles não foi. Sabe por quê? Olha o que acontece. O último versículo, ele diz assim: mas o jovem, ouvindo estas palavras, quando ele ouviu Jesus dizendo o que ele precisava fazer, ele se retirou triste. O coração dele entristeceu. Ele ficou triste e se retirou. Outra versão diz que ele se afastou de Jesus. O coração dele ficou triste e ele se afastou de Jesus por ser dono de muitas propriedades. Ele ficou triste e se afastou, porque era dono de muitas propriedades. Era rico. E quando Jesus disse: vende tudo e me segue, porque Jesus sabia que o coração dele estava naquelas coisas que ele possuía. Não quer dizer que é pecado ter as coisas, não quer dizer que a Bíblia condena a pessoa a ser rica, não quer dizer nada disso. Mas o apego às propriedades, às riquezas, é o apego, é onde o coração está. Eu posso ter e não ser agarrado e estar aberto o coração para abençoar as pessoas com aquilo que Deus põe na minha mão. Aquilo que eu sou abençoado, abençoar os outros. Não posso ter apego, não posso ter agarramento, essas coisas não podem estar como uma pedra de tropeço entre mim
e a minha caminhada com Deus, e o meu servir a Deus e servir ao próximo. Aquele jovem, Jesus sabia aonde estava o coração dele, por isso que Jesus fez esse requerimento. Jesus conhece o nosso coração, aonde está o seu coração? O seu coração, o seu amor está num filho, e Jesus está dizendo, entrega o seu filho para mim. Abraão, Deus pediu Isaque. Abraão tinha um filho e Deus falou, me dá o seu filho, sacrifica ele para mim. E quando Deus viu que Abraão realmente, apesar de amar muito o filho, mas ele disse, Deus pediu, eu vou entregar para Deus. Deus então poupou a vida de Isaque e disse, calma, Abraão, eu sei que agora eu sei que você não me negou nem o seu próprio filho. Agora eu sei que você me ama a mim, a mais a mim do que ao seu filho. Pode ficar com seu filho. Deus não tinha interesse em tirar o filho, Deus queria saber aonde estava o coração. Deus não tem interesse em nos tirar nada, mas Ele quer que o nosso coração não esteja agarrado nas coisas, principalmente coisas deste mundo material, porque elas vão ficar por aqui. Sabe aquelas pessoas que a minha casa é tudo? Que o meu carro é tudo? Que briga porque se alguém pisou com o pé sujo ali, que faz um escândalo por causa do negócio, estragar ou se quebrar. São coisas passageiras que vão ficar nesse mundo, nessa terra. O nosso coração, a essência, o objetivo, é aquilo que é de Deus e que pertence a Deus. O nosso coração não pode estar embaraçado, confuso, envolvido tão profundamente com coisas desta vida, a ponto de não podermos enxergar aquilo que é mais precioso que Deus tem apresentado para nós do seu reino. O que Jesus quis mostrar para o jovem rico era, você está fazendo tudo certo, mas o seu coração ainda está agarrado. Você precisa abrir mão de tudo e me seguir. E vir me seguir. Jesus pede de nós abrir mão dos nossos objetivos pessoais, dos nossos planos pessoais, dos nossos planos. Se não der certo os meus planos, vou morrer. O mundo acabou. Não. Meu mundo é Jesus. O plano não deu certo, eu vou ficar triste, sou humano, vou sofrer, vou ficar decepcionado, mas Jesus é a minha vida, Jesus é o meu mundo. A vida continua, eu estou agarrado com ele, eu vou continuar caminhando com ele. Se o trabalho que eu queria não saiu, saiu para o outro, não saiu para mim, Jesus continua sendo o centro da minha vida. A minha vida não vai acabar porque eu não consegui o emprego, a promoção que eu esperava ter. Eu não consegui comprar aquela casa, aquele carro, não consegui isso ou aquilo na vida. Estou falando exemplos, pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que parece que a vida acabou, que o mundo acabou, porque teve uma perda, porque sofreu uma situação difícil. Nós todos passaremos por situações difíceis nessa vida. O centro da nossa vida, o nosso coração tem que estar na pessoa de Jesus. Não são as coisas, não são as pessoas. A alegria do meu coração tem que ser a pessoa de Deus. A razão da minha existência, da minha caminhada, é Jesus. O profeta, Amós, ele tem uma mensagem, um texto bíblico lindo, que era um poema. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que dos currais as vacas desapareçam, que não haja mantimento, ainda que tudo se acabe, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele diz, ainda que tudo desta vida fale, a minha alegria, ele diz, me alegrarei no Deus da minha salvação. A minha alegria, a minha razão de viver, de caminhar, não estão nas coisas, mas em Deus.
A razão de eu continuar caminhando e tendo força é por causa de Deus. Quando Paulo, o apóstolo, ele disse, eu sei, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver bem tendo muito e eu aprendi a viver bem na escassez, tendo nada. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu aprendi a estar satisfeito com Deus. Em qualquer circunstância que a minha vida venha a ter que enfrentar. O salmista Davi diz que ele me faz andar pelo vale da sombra da morte, e que no vale da sombra da morte ele estará comigo. Então, significa que na vida nós vamos passar por vales sombrios, momentos difíceis. Mas se o meu coração está nas coisas, e se nesse momento do vale eu perder essas coisas, minha vida vai acabar. Se meu coração está nas pessoas e nesse vale, nos momentos difíceis, eu perder as pessoas que eu amo, a minha vida vai acabar? O meu coração, a minha vida tem que estar em Deus. Que mesmo que eu perca tudo, mesmo que tudo mude as circunstâncias da minha vida, eu ainda assim terei uma razão de continuar, de perseverar e mais, de me alegrar, porque Ele é o Deus da minha salvação. Nele está firmado o meu coração. Era isso que Jesus queria ensinar aquele jovem. Não era o bem que você faz, não é a maneira que você anda, tudo isso é importante, não estamos aqui desfazendo Jesus, então eu posso fazer maldade, não é isso, porque há todos os ensinamentos bíblicos para a gente amar o próximo e fazer o bem ao próximo, fazer o bem, obedecer a palavra, os mandamentos dele é bíblico. Mas aquele jovem fazia tudo isso, mas o coração ainda não tinha entendido a essência do evangelho. E o que Jesus queria ensinar é só isso, que há algo que é superior, que nós precisamos estar com os nossos olhos vivendo aqui nessa terra material, mas os nossos olhos fitos nos valores que são da eternidade. Essa é a verdade. Nosso coração tem que estar semeando e juntando tesouros no céu, aonde a traça não corrói, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Ali tem que estar o nosso coração, nos valores eternos que são de Deus. Que a palavra de Deus possa alimentar o nosso coração. Quando nós estamos nos preparando agora, nos últimos dias do ano de 2022, começando a pensar no novo ano, que nós possamos estar revendo, é momento de tantas retrospectivas na televisão, reavaliar tantas coisas na história do mundial e na história da nossa vida pessoal, é um momento de refletir, de reavaliar, de balancear, né, os nossos valores, as nossas vidas. Muitos fazem um reajuste financeiro da família, quanto que gastamos, quanto que a gente tem para gastar, qual foi o nosso alvo ano passado, e conseguimos ou não conseguimos. Então, é hora de reavaliar e refletir em tudo, que nós possamos reavaliar e refletir também. Onde está o nosso coração? Como aquele jovem rico. Onde está? Que o resultado nosso seja mais alegre, porque ele saiu triste, porque ele refletiu, mas o coração dele estava naquelas coisas e ele não estava disposto a abrir mão delas por Jesus. Então, ele foi embora e foi triste. E que Deus possa nos ajudar a refletir e colocar os nossos valores todos em Jesus e saímos com essa decisão com o coração leve, feliz, abençoado, de saber Jesus é o Senhor que importa, é o Senhor que eu quero, e é contigo que eu vou caminhar, que eu vou encerrar esse ano e caminhar um novo ano pela frente com o Senhor, venha o que vier, seja qual for a circunstância, na tua presença, eu continuo na tua presença, o Senhor é a essência para a minha vida, amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, mais uma vez nessa noite.